Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula do módulo sobre políticas públicas. Meu nome é Ana Luísa Matos de Oliveira e na aula de hoje, dando continuidade à aula anterior, nós vamos discutir sobre aspectos relativos à desigualdade e às políticas públicas. A ideia dessa aula de hoje é discutir a capacidade das políticas públicas em intervir nas desigualdades a partir de alguns aspectos teóricos das desigualdades. Então, nós vamos tratar sobre 4 autores. Vai aparecer aí para vocês na tela o nome desses 4 autores, que nós vamos tratar no dia de hoje. O primeiro é o Karl Marx, o segundo é o Simon Kuznets, o terceiro é o Gary Becker e o quarto é o Pierre Bourdieu. Uma outra ideia que eu gostaria de discutir com vocês nessa aula também de hoje é discutir se existe uma contraposição entre políticas públicas para a redução das desigualdades e o crescimento econômico. Eu, como economista, eu tendo a puxar um pouco para esse lado também a aula, para a gente poder desmistificar também algumas questões que sempre são colocadas no debate público de que haveria uma certa escolha entre ou a gente faz políticas públicas para reduzir as desigualdades ou a gente opta pelo crescimento econômico. Então, o que eu queria discutir com vocês nessa aula também é que essa dicotomia ela é uma dicotomia falsa, ela não existe, na verdade. A gente pode ter políticas para reduzir as desigualdades e crescimento econômico ao mesmo tempo. Inclusive, a gente tem exemplos disso na história brasileira. Então, esses são os 2 nortes na nossa aula de hoje. Bom, a gente vai passar aqui nessa aula de hoje por diversos autores que tratam sobre desigualdade, mas a proposta da aula de hoje também não é esgotar o debate sobre desigualdade. Existem diversos outros autores que tratam do tema e que não vão ser abordados na aula de hoje, Essa escolha que eu fiz desses 4 autores que eu estou trazendo para vocês é uma escolha para tentar mostrar um pouco um aspecto amplo de autores que tratam do tema e que, enfim, que são importantes no debate público e no debate acadêmico também. Bom, para a gente abrir essa questão, eu indiquei para vocês na bibliografia um livro do Bernardo Klicksberg, que foi editado pela editora da Fundação Perseu Abramo. Ele está disponível em PDF e online. E esse livro ele trata de um conjunto de ensaios desse autor que debatem aspectos sobre pobreza e desigualdade na América Latina. Ele é um autor argentino. E uma das questões que ele coloca lá, que é muito importante no livro, é por que um continente com tantas riquezas como a América Latina tem tanta desigualdade. Isso é uma questão para a gente refletir durante a aula. Existe pobreza por existir desigualdade ou existe desigualdade por existir pobreza? O que será que vem antes? Uma das questões que ele coloca, um dos estudos que ele cita lá no livro dele, é uma estimativa que foi feita sobre o impacto das ditaduras militares na América Latina. Ele mostra que se as ditaduras militares na América Latina não tivessem ampliado as desigualdades como elas fizeram durante os anos 60 e 80, mais ou menos, na América Latina, se eles não tivessem ampliado a desigualdade, a pobreza na América Latina, ao fim desse período das ditaduras militares, teria sido a metade. Então, o resultado desse modelo econômico que foi gerado pelas ditaduras militares, ela resultou no dobro de pobres do que a gente poderia ter na América Latina. Então, ele faz essa relação que é bastante interessante sobre pobreza e desigualdade, para a gente pensar também a questão das políticas públicas aí. E em um dos ensaios que ele trabalha no livro dele, ele relembra alguns chavões, vamos dizer assim, algumas frases do senso comum que falam que a desigualdade seria boa. Por exemplo, que a desigualdade seria necessária para o crescimento econômico, ou que a desigualdade seria necessária para a estabilidade econômica, seria necessária para restaurar a confiança ou para garantir investimentos. Mas o que ele vai mostrar no livro é que essas ideias elas são baseadas em mitos. Porque quando, por exemplo, a desigualdade ela não atinge o crescimento, você fazer um país ou uma região mais desigual, isso não faz com que o crescimento econômico necessariamente aumente. Porque justamente os pobres, em geral, eles consomem muito mais da sua renda proporcional do que os ricos. Os ricos eles tendem a poupar a maior parte dos seus recursos. Então, esses recursos, eles
eles deixam de gerar demanda efetiva e eles deixam de aquecer a economia, então deixam de gerar crescimento econômico, né? Tem diversos estudos que vão mostrar o impacto, né, de você dar R$1 no Bolsa Família, por exemplo, né, você dá R$1 para o pobre, você tem um impacto muito positivo no crescimento econômico. Se não me engano, cada R$1 gasto com Bolsa Família, você gera 1,78, né, de crescimento do PIB, R$1,78 ali de produto, né? Enquanto se o Brasil gasta, por exemplo, R$1 com os juros da dívida pública, o nosso PIB tende a decrescer, né? Então tem diversos estudos que fazem essa relação, que mostram que o gasto com os pobres, em geral, é um gasto que gera mais crescimento econômico. Outro mito que ele coloca, né, no livro dele é que a desigualdade seria inevitável. E aí entra bastante no tema da nossa aula, né? E o que ele mostra no livro é que a desigualdade, na verdade, ela é fruto de decisões de política pública também, né? O país pode ser bastante desigual, porém pode aplicar políticas públicas e, com essas políticas públicas, reduzir bastante a desigualdade, né? Por exemplo, tem vários estudos da CEPAL que mostram que a renda do trabalho na América Latina e na Europa, a distribuição dessa renda do trabalho na América Latina e na Europa, ela é de alguma forma semelhante, né? Só que o Estado atua de forma tão forte na Europa para reduzir as desigualdades que quando o Estado tributa ou quando o Estado faz os gastos sociais, ele reduz muito mais essa desigualdade do que aqui no Brasil a gente é capaz de fazer. Então, a desigualdade, né, o resultado da desigualdade é fruto também das políticas públicas. E uma outra questão que ele coloca é que a desigualdade não pode ser vencida, né? Ele fala que isso também é um mito, que a desigualdade pode sim ser vencida se isso se torna uma prioridade para a sociedade, né? E se, em conjunto, a igualdade se torna um valor social, né? E as pessoas se tornam conscientes daquilo, enfim, pressionam para que políticas públicas sejam aplicadas para reduzir as desigualdades. Bom, e a experiência histórica mostra que períodos de redução da desigualdade, tal como os anos dourados na Europa, podem ser benéficos para o crescimento econômico também. A gente vai falar disso nos próximos módulos, sobre política social, falar um pouquinho sobre o welfare state, né, o estado de bem-estar social. E aí a gente vai ver também como esse período, né, de gestão regulada das desigualdades, que foi o que ocorreu no pós-guerra na Europa, foi um período também de muita pujança, de muito crescimento econômico. Então, as duas coisas podem, sim, estar aliadas, né? Então, se a gente não vai defender a igualdade ou a equidade, né, por questões humanitárias, vamos dizer assim, por questões de justiça social, a gente tem um outro argumento para convencer as pessoas também, que ao combater as desigualdades, né, ao reduzir as desigualdades, a gente também pode gerar benefícios econômicos bastante positivos. Bom, e aí entrando nos autores que eu mencionei para vocês, né, os primeiros dois autores que eu gostaria de discutir com vocês é o Karl Marx e o Simon Kuznets, né? Eu agrupei esses dois autores juntos porque, de alguma forma, esses dois autores, ou da forma como eu vou apresentá-los para vocês, eles tentam, ou através do pensamento deles, né, a gente pode tentar abstrair leis gerais sobre como a desigualdade e o capitalismo funcionam, né? Bom, por um lado, o Marx ele mostra que a geração de riqueza que ocorre no capitalismo, que alimenta o acúmulo por parte, né, dos detentores do capital, é resultado da exploração, né, de parte da população, né? O Marx vai colocar que no sistema capitalista o objetivo é sempre o lucro, né, aumentar o capital, enfim, sendo outros objetivos, por exemplo, sociais, secundários ou até mesmo antagônicos, né? Eu até comentei com vocês na aula anterior que o Engels, que foi um autor que escreveu bastante junto com o Marx, ele chegou a falar que o fato de você ter trabalhadores despossuídos no quesito moradia, lá na época da Revolução Industrial, fazia com que as pessoas estivessem loucas, né, para vender a força de trabalho delas, desesperadas para vender a força de trabalho delas, porque elas não tinham nem onde morar. Então, se
caso as pessoas tivessem onde morar, elas estariam menos desesperadas para trabalhar e elas exigiriam um pouco mais de salário, né? Então, quando Marx coloca isso, né, hoje a gente pode aprender isso dos trabalhos dele, ele está falando, olha, outros objetivos que não a valorização do capital, né, no capitalismo, elas são objetivos secundários ou até mesmo antagônicos, né, aos interesses do próprio sistema. Para o Marx, o desemprego ele é intrínseco ao capitalismo, né, ele é uma coisa que faz parte do capitalismo. Os trabalhadores eles trabalham excessivamente, né, e são explorados pelo capital e eles trabalham de forma que eles não recebem todo o fruto do trabalho deles, né? A gente vai entrar nisso um pouquinho na aula seguinte. Então, enquanto alguns trabalhadores estão sendo explorados pelo capital, uma parte dos trabalhadores é liberada, mas não é liberada para o ócio, né, para o lazer, mas é liberada para as trincheiras do desemprego, da desocupação, né? E esses aí funcionam como uma forma de pressão para que aqueles que estão dentro do mercado de trabalho sejam forçados a aceitar condições precárias também de salário, de condições de trabalho. Então, a partir do Marx, a gente pode afirmar que a tendência do capitalismo é sempre gerar desigualdades, ampliar as desigualdades, né? Então, que o capitalista, né, sugaria toda a capacidade produtiva do trabalhador, ele buscaria extrair o máximo possível, né, de valorização ali do trabalhador e do produto do trabalho dele, e com isso concentrar cada vez mais a renda e tornando o trabalhador cada vez mais pobre, né? Essa é uma interpretação que a gente pode tirar, né, do Marx a partir dos estudos, dos escritos mais econômicos dele, isso está lá no Capital, né, nas primeiras partes do Capital. É claro que o pensamento do Marx ele é um pouco mais, ele é mais amplo, né, ele chega a abstrair, a tratar da questão do Estado, né, mas da forma como a gente está apresentando aqui, ou como eu estou apresentando aqui para vocês, a gente pode perceber que é quase como se fosse uma lei geral, né? Que sempre que o capitalismo tende a gerar desigualdades, né? Então aqui a gente não está entrando ainda com o papel do Estado, né? Por quê? Porque o Estado ele pode atuar nisso e ele pode fazer uma gestão regulada das desigualdades, né? Então, pela pressão dos movimentos sociais, dos sindicatos, da sociedade civil, enfim, podem ser criadas políticas públicas para mudar o curso disso, né, para fazer uma repartição mais justa da riqueza, enfim. E aí, por outro lado, eu vou mostrar para vocês agora o outro autor, que é o Simon Kuznets, que ele, por outro lado, ele também vai falar de uma lei geral do capitalismo, que é, vamos dizer assim, bastante mais otimista com o capitalismo do que o Marx, né? E a gente tem que lembrar também, que o Marx estava em um polo, né, do espectro político, da luta política, né, e esse Simon Kuznets ele se coloca em outro polo. Bom, o Simon Kuznets ele vai analisar as variações da desigualdade ao longo do desenvolvimento econômico de alguns países específicos, né? Ele tem um artigo clássico dele de 1955, em que ele pega dados dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Alemanha. Esse artigo ele foi escrito durante o pós-guerra, né, o segundo pós-guerra, dos anos dourados, né, que a gente chama 1945 a 1975. Então ele está pegando um período ali, primeiro um período de Guerra Fria, né, então que havia uma pressão muito forte de justificar o capitalismo, né, frente ao socialismo, né, de mostrar que o capitalismo também teria resultados positivos e que ele, enfim, teria coisas a entregar, né, que os trabalhadores ali não precisariam lutar pelo socialismo, etc., que o capitalismo poderia trazer coisas benéficas também. Enfim, e ele está pegando dados, né, que são de um período histórico específico, né. O que ele faz nesse artigo? Ele vai olhar as mudanças na distribuição pessoal de renda dos trabalhadores, dos cidadãos, né, desses três países, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. E ele e esses dados, né, que ele vai mostrar no artigo dele vão dar o resultado de que o capitalismo, no primeiro momento, ele tende a aumentar as desigualdades,
mas que a partir de um certo ponto o capitalismo tende a reduzir as desigualdades. Então, ele vai mostrar isso, né, para esse conjunto de 3 países específicos e em um período específico de tempo, né, onde teve atuação muito forte do Estado nessa gestão regulada das desigualdades. Então, ele vai falar que, por exemplo, a industrialização ela leva a um aumento das desigualdades no primeiro momento e depois você tem a ação de forças niveladoras que levariam a uma queda da desigualdade. Então, ele é bastante otimista, né, como eu falei no começo, com a capacidade do capitalismo em gerar redução das desigualdades. O próprio Piketty, ele tem um trabalho em que ele comenta, né, essa tal dessa curva de Kuznets, né, que dá aumento da desigualdade, depois redução da desigualdade. E ele fala bastante, ele bate bastante nessa tecla de que essa teoria do Kuznets ela não pode ser interpretada fora do seu contexto, né, que é um contexto de Guerra Fria, que é um contexto em que o capitalismo precisava de justificativas teóricas, né, acadêmicas para, enfim, para se sustentar. E aí o Piketty até fala que o Kuznets fez diversas palestras, enfim, e que ele se preocupou muito em esclarecer também que aquelas previsões que ele estava fazendo era também, ele queria espalhar aquela teoria dele também para manter os países subdesenvolvidos, né, na órbita do mundo livre. Então ele estava fazendo aquilo também com intenções políticas, né. Bom, a curva de Kuznets ela vai cair em descrédito a partir dos anos 70, 80, porque a gente começa a ter na economia real, né, na realidade, um aumento das desigualdades, né? Então, aquela promessa que ele tinha feito de que no início o capitalismo geraria um aumento das desigualdades, depois uma redução pelas forças niveladoras, né, do capitalismo, ela cai por terra porque a realidade mostrou que a partir dos 70, 80 a gente tem um aumento das desigualdades. E isso condiz, obviamente, com a ascensão do neoliberalismo no mundo. Então, a partir daí, tentativas de estabelecer leis gerais, vamos dizer assim, sobre a desigualdade, elas caíram um pouco por terra, caíram em desuso, né? Dando espaço, inclusive, dentro do mainstream, né? Que mainstream vamos dizer assim, são os ortodoxos dentro da economia, né? São aqueles economistas tradicionais, mais ligados ao mercado, né? Inclusive dentro do mainstream passou-se a utilizar outras teorias, um pouco mais complexas, para estudar, para explicar o fenômeno das desigualdades dentro do capitalismo, que não essas leis gerais. E aí, como eu comentei com vocês no início, né, essas duas análises, da forma como a gente colocou aqui, são análises no ar, né, são análises que não levam em consideração o papel do Estado, né, mas a gente sabe que o Estado está muito presente nessa realidade que está sendo analisada pelos dois autores, né. O Estado ele tem a capacidade de, se provocado, né, se pressionado por forças X ou Y da sociedade, ele pode fazer políticas públicas para intervir nessas desigualdades. E uma outra questão também a gente colocar, e também para vocês pensarem nos próprios problemas de pesquisa de vocês, é o problema sobre a generalização, né? Por exemplo, esse trabalho do Simon Kuznets, ele era um trabalho que pegou dados de 3 países específicos, de realidades específicas, né? Os 3, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, em um período de tempo específico. E o que se fez com a teoria dele é generalizar esses resultados contidos no tempo e espaço para o mundo inteiro, né? Então, a gente precisa ter cuidado também quando a gente for pensar, né, nos nossos problemas de pesquisa, para não cometer o mesmo erro, né? Porque, às vezes, uma questão que deu certo, uma política que deu certo em um lugar e tem um efeito específico em um lugar, em um país que tem uma estrutura específica, um período de tempo específico, pode não dar certo em outro momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer generalizações, né? Bom, e aí para a gente passar para um segundo ponto, como eu falei para vocês, que o próprio mainstream passou a introjetar outras teorias que complexificam o estudo das desigualdades. Aí, tem alguns autores, né, como eu
coloquei para vocês, o Gary Becker e o próprio Pierre Bourdieu, que vão tratar sobre outros tipos de capital, né? Eles vão tentar entrar na questão da desigualdade pelos tipos existentes de capital, né? Então, eles vão tratar do capital humano, que eu vou falar bastante de por que esse conceito é importante, o capital social e o capital cultural. Esses novos tipos de capitais, né, que vão sendo tratados por esses autores, eles vão para além do capital econômico, que era aquele que estava sendo muito tratado pelo Marx, por exemplo. E essas teorias, elas levaram a diversas políticas públicas, eu acho que vocês vão poder perceber bastante isso, que estão muito ampliadas nessas ideias teóricas. Enfim, e aí eu quero que vocês tenham isso em mente, para vocês irem pensando quais políticas públicas cada uma dessas teorias que eu vou apresentar aqui pode ter levado, né? O que isso pode ter impactado nas políticas públicas e quais são os limites, né, as possibilidades dessas políticas públicas. Bom, primeiro o Gary Becker. Gary Becker, ele foi o primeiro teórico que fez uma relação, que mostrou que existia uma relação entre escolaridade e renda, né? Hoje a gente falando isso parece uma coisa boba, mas ele foi o primeiro cara que formulou isso cientificamente, né? Ele vai mostrar que os rendimentos das pessoas com maior escolaridade estão sempre bem acima da média, com ganhos mais altos proporcionalmente em países menos desenvolvidos. O que eu quero dizer com isso? Tem um dado da OCDE de 2018 que mostra que no Brasil o diferencial de renda entre uma pessoa que não tem graduação e uma pessoa que tem graduação é um dos maiores, talvez a gente perca para o Chile só, é um dos maiores do mundo. Ou seja, a diferença entre o salário, entre o rendimento de uma pessoa que não tem graduação e uma pessoa que tem graduação é a maior do mundo, né? Então, em países com maior desigualdade, esse hiato ele tende a ser maior, né? Enfim, o conceito do capital humano ele é um conceito por uns amado, por outros odiado, né? Mas ele seja amado, seja odiado, é um conceito que precisa ser estudado, precisa ser entendido, porque de fato ele foi revolucionário em termos dos estudos sobre desigualdade no mundo, né? Bom, e aí como vocês podem perceber, pelo que a gente vai discutir, essa ideia do capital humano, né, de que você dar capital humano para uma pessoa, que uma pessoa adquira mais capital humano, influenciou diversas políticas públicas, em especial na área da educação. Por isso que é tão importante a gente entender esse conceito e quais os limites desse conceito também. Bom, a análise do capital humano, segundo o Becker, considera que a escolaridade aumenta os rendimentos e aumenta a produtividade quando dá conhecimentos, habilidades e uma forma de analisar problemas, né? Quando ela dá mais capacidade cognitiva, né, para as pessoas. O Becker, num artigo dele de 94, ele aponta que educação, cursos de informática, gastos em saúde, palestras sobre a virtude da pontualidade, ele tem até uma coisa meio, vamos dizer assim, bastante elitista, virtudes da pontualidade, da honestidade, também são capital no sentido em que melhoram a saúde, né? E aí continua. Aumenta os rendimentos, aumenta a capacidade de apreciar literatura, reduz o tabagismo, aumenta a propensão a votar, aumenta os conhecimentos sobre métodos contraceptivos e estimula a apreciação de música clássica, literatura e até tênis. Tênis é um esporte super popular. E o que ele vai falar, né, que essas coisas caminham juntas, né, que pessoas mais escolarizadas, elas tenderiam a ser mais cultas, enfim. E que aí elas circulariam também em outros meios e também aumentariam o seu rendimento, né? E o que ele vai falar que o capital humano ele é bastante diferente do capital econômico no sentido de que o capital humano não pode ser separado do seu portador, né? Então ele não pode, como um bem, como a conta bancária, né? Você não pode separar isso da pessoa que a possui. Ele fala que, para se defender, né, que o conceito de capital humano ele continua sendo tratado como suspeito em alguns círculos, porque autores ou acadêmicos mais da linha do marxista, né, que vão falar muito sobre a questão do capital humano, do capital econômico, desculpa, vão
falar que é uma coisa meio, vamos dizer assim, antagônica você falar que o capital explora o indivíduo se o capital está imbuído no indivíduo, né? Se aquele capital humano, ele continua sendo capital, ele continua explorando as pessoas, se ele é um capital humano, se ele está contido, né, nas pessoas. Então ele tenta um pouco se precaver dessas críticas dessa forma. Bom, essa teoria do capital humano, ela é muito usada hoje em diversos estudos econômicos, né, que vão tentar fazer diversas modelagens econométricas, né, vão tentar mostrar, olha, indivíduos semelhantes em várias categorias de raça, de gênero, de idade, enfim. O que diferencia o rendimento dessas pessoas é o capital humano, né? Isso é muito utilizado em diversas abordagens, né, na economia, e isso leva a diversas políticas públicas que mostram que a desigualdade é fruto da desigualdade no capital humano, né? Ou seja, que o acesso à educação, se você aumentasse o capital humano de certos indivíduos, né, ou de certos grupos, você poderia acabar tanto com a desigualdade quanto com o desemprego, né? Bom, aí eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para a gente pensar nas políticas públicas também que vão ser geradas a partir desse conceito, que é a seguinte questão: eu como indivíduo, né, eu pensar na teoria do capital humano para que eu aumente meu próprio rendimento, me parece ser uma questão plausível, né? Eu pensar que se eu estudar mais, eu tenho a tendência de ter melhores salários, melhores rendimentos, né? Então faz sentido para mim como indivíduo fazer isso. Mas para um país, né, como política de Estado, você colocar essa política como se você aumentasse a escolaridade de todo mundo, você aumentaria o rendimento de todo mundo, é uma estratégia, vamos dizer assim, um pouco suicida, se você não fizer junto políticas que modifiquem a estrutura de emprego, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve, durante os governos do PT, a gente aumentou muito a quantidade de pessoas que teve acesso à educação superior e que se formou, né, na graduação. Porém, a nossa estrutura de emprego, ela continuou a mesma, né? Então, você teve pessoas que estavam se formando na universidade e que não encontravam um emprego condizente com aquela formação deles, né? Então, não é verdade que simplesmente você, criando pessoas mais qualificadas, você dando capital humano para as pessoas, que as vagas de emprego vão aparecer, né? Então, você fazer esses dois tipos de políticas descasado, né, pode ser inclusive contraproducente, né? Você pode estar aumentando simplesmente a competição ali pelas vagas poucas, né, especializadas que a gente tem, e não resolvendo o problema da desigualdade, né, ou do desemprego. Bom, o Bourdieu, Pierre Bourdieu, um estudioso francês, ele cita diretamente o Becker, né, o autor dessas teorias sobre o capital humano, e ele vai dar uma cutucada, né, nos economistas e falar: olha, vocês falam muito sobre capital humano, mas vocês falham em ver as diversas formas que existem de transmissão de diversos capitais que não estão captados por essa teoria, né, que são coisas que às vezes você não aprende na escola. Então, ele fala que justamente a transmissão doméstica do capital, ela não é muito contabilizada nas teorias sobre desigualdade. Então, o Pierre Bourdieu, ele vai falar sobre 3 tipos de capitais: o capital econômico, que já é mais conhecido, não vou falar muito dele, o capital cultural e o capital social, né? Eu vou falar um pouquinho mais desses 2 últimos. O capital cultural, ele pode ser convertido em capital econômico e ele pode ser institucionalizado em forma de qualificações sociais, né, de um diploma, qualificações educacionais, um diploma, por exemplo. E o capital social seriam conexões ou obrigações sociais, o círculo onde as pessoas circulam, né, círculo onde as pessoas circulam é ótimo, mas o local onde as pessoas circulam, né, com quem elas dialogam, com quem elas conversam, e que tipo de oportunidades elas vão ter na vida a partir desse círculo social também.
Bom, para o Bourdieu, o capital cultural ele pode ser incorporado no indivíduo ou ele pode ser objetificado, por exemplo, em obras de arte, fotos, livros, dicionários, instrumentos, enfim, questões ligadas, né, a objetos, né, ligados à cultura, ou ele pode ser institucionalizado também, como eu falei, em forma de diplomas. O investimento em capital cultural, ele demanda tempo e ele não pode ser transmitido instantaneamente, né? Você pode até herdar um conjunto de quadros do Picasso, mas você não herda junto aquela capacidade de apreciar aqueles quadros, né? Então, você tem uma parte do capital cultural que você pode herdar instantaneamente, né? Mas o conhecimento para entender do que se trata, ele não é transmitido instantaneamente. Bom, outro fator que importa, né, como eu falei para vocês, é a institucionalização desse capital cultural. Então, às vezes, um diploma ele pode ser um demonstrativo, né, de que a pessoa tem um certo nível de capital cultural em comparação a outras pessoas. E qualquer competência cultural, como saber ler em um mundo em que todo mundo é analfabeto, ele dá ao seu portador uma distinção, né? Então, você ter um capital cultural, né, que te faz destacar da multidão, aquilo pode te trazer frutos, né, frutos econômicos, enfim, naquela sociedade, né? E isso corrobora aquela questão que eu tinha comentado com você sobre a importância de um título de graduação no Brasil, né? Você ter um título de graduação no Brasil te diferencia bastante do resto da sociedade brasileira, né, em termos de rendimento. E o Bourdieu vai falar também que a transmissão hereditária do capital cultural é muito importante também, que é uma questão que está muito escondida porque ela se dá no âmbito da família, né? Muitas vezes. Enquanto outras formas mais diretas ou mais visíveis de transmissão de capital, como o próprio capital humano, né, estão mais abertas ali. Esse capital cultural que é transmitido dentro das famílias, que pode ser transmitido dentro das famílias, ele é mais difícil de captar. E aí o capital social, que é uma ideia do Bourdieu também que foi bastante apropriada por estudos da área de humanas, né? Várias pessoas, inclusive da área de economia agrícola, utilizam muito dessa questão de redes sociais, né, para ver os meios onde as pessoas circulam e as possibilidades, né, que isso dá a cada pessoa, né? O capital social ele seria o agregado dos recursos existentes ou potenciais ligados a uma rede durável de relações, que são mais ou menos institucionalizadas e que dá aos membros daquele grupo um certo capital coletivo, o que lhe dá crédito, né? E aí ele coloca que o volume de capital social de um indivíduo, ele depende do tamanho da sua rede, do tamanho de conexões que ele tem e do volume de capital que ele está agregando ali quando ele junta todo mundo da rede dele, né? E você pode pensar nisso se a gente pensa, por exemplo, uma pessoa, não sei, vem na minha cabeça aqui agora, da família real britânica, né, que só circula ali naquela rede de pessoas, ele vai ter contato durante a vida dele só com pessoas ricas e influentes, né? E aquilo vai ampliando o capital individual, né, daquela pessoa, né, porque ele tem acesso muito fácil a pessoas que são influentes, que são ricas, que importam politicamente, enfim. Mas a gente pode pensar isso numa situação mais cotidiana, mais brasileira também. Por exemplo, numa vila, numa favela, né, nas nossas grandes cidades. A pessoa está ali inserida num núcleo de relações, né, que são construídas, às vezes, de gerações em gerações, né? Às vezes aquela pessoa, se ela precisa de alguma coisa, de algum conserto, de alguma ajuda, de alguém que cuide de uma criança, ela tem como se virar ali naquele círculo onde ela circula, né, para poder suprir aquelas necessidades que ela está tendo naquele momento. Como no futuro outra pessoa desse círculo dela vai pedir que essa pessoa faça outra coisa por ela, né? É uma troca ali
uma relação, né? Pode ser de amizade, pode ser familiar, né? Ou não. E aí, se você retira essa pessoa daquele meio em que ela está, né? Daquele círculo de onde ela faz parte, você coloca ela em outra cidade ou em outro bairro, que é o que muitas políticas de realocação, né? De moradia às vezes fazem e não pensam nisso, você está tirando a pessoa não só do lugar onde ela mora, né? Mas você está arrancando ela daquele círculo onde ela convive. Então, você está tendo a pessoa, né, que está sendo retirada daquele círculo, ela está tendo uma perda que é muito mais, né, muito maior do que simplesmente o bem material que ela está perdendo ali, mas é que é todo esse círculo de relações, né, que ela está deixando de ter acesso, né. Bom, e aí para finalizar a questão do Bourdieu, né, ele vai falar que é possível você converter um capital a outro, né, você tornar o capital, esse capital social, né, essa rede em que a pessoa faz parte, você pode converter isso de alguma forma em capital econômico, ou você pode converter o capital cultural em capital econômico, ou vice-versa, né, mas que essa transmissão, ao você fazer essa conversão, você pode ter alguma perda aí, você pode ter alguma, enfim, uma perda mesmo. Enfim, essa política, em especial essa política desses capitais diversos, né, do capital humano, do capital cultural e do capital social, elas inspiraram e inspiram diversas políticas públicas no campo da educação, no campo das desigualdades, né, que eu acho que entender melhor, né, essas teorias pode ajudar vocês também nos objetos de pesquisa de vocês, dependendo do que vocês forem escolher também. E uma questão interessante da gente pensar, por exemplo, se a gente pensar na questão da desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres no Brasil. Hoje, as mulheres têm uma escolaridade maior do que a dos homens, né? Se a gente pegar qualquer estatística, vai mostrar isso. Porém, o rendimento das mulheres, estatisticamente, ou por hora, ou o rendimento total, é menor do que o rendimento masculino. E quando a gente pega, quanto mais aumenta a escolaridade, se você pega um homem e uma mulher com ensino médio, e um homem e uma mulher com graduação, um homem e uma mulher com doutorado, essa diferença entre os rendimentos ela vai aumentando cada vez mais. Então, mostra que você tentar resolver, por exemplo, a desigualdade de gênero somente aumentando a escolaridade das mulheres, não funciona, porque na prática as mulheres já têm uma escolaridade maior e quanto maior a escolaridade, a diferença do salário entre homens e mulheres aumenta também, né? Isso mostra que o problema, por exemplo, de gênero, né, no Brasil, ele é muito mais profundo, né? Ele tem a ver muito com machismo, com o problema do teto de vidro, que as mulheres não conseguem alcançar postos de chefia dentro das empresas, né, por obrigações dentro de casa, com filhos, enfim, o próprio preconceito, né, dos chefes e do entorno. Então, isso mostra que essa ideia de que você dá educação para todo mundo, que a educação resolve tudo, isso precisa ser ponderado, né? Por exemplo, esse caso da desigualdade de gênero mostra que essa solução ela é bastante incompleta, né, para resolver a questão de gênero. E aí um último bônus, né, para a gente tratar um outro autor também que é importante da gente pensar nas ideias dele sobre desigualdade, se chama Angus Deaton. Ele é um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Economia e ele tem um livro dele, ele tem uma ideia que se chama A Grande Fuga, né? Ele fala que a desigualdade ela ocorre porque em alguns momentos da história pessoas ou grupos de países saem na frente dos outros e deixam os outros para trás, né? É como se ele fala que a grande fuga seria a grande fuga da miséria, da pobreza, né? Que por algum motivo alguns indivíduos ou alguns grupos de países saem e deixam os outros para trás, né? Então ele vai falar que a desigualdade ela é mais pelo progresso de alguns, enquanto alguns ficam para trás, do que da ideia lá do Marx, né, de que alguns só conseguem progredir porque eles estão deixando os outros para trás, porque eles estão explorando, enfim, empobrecendo os outros, né?
Então, a ideia desse autor, que ganhou o Nobel da Economia, é de que a desigualdade ela é resultado das melhorias individuais ou de países, e ele não vê isso como fruto de exploração de uns pelos outros, né? Então, ele dá exemplo, por exemplo, da Inglaterra, que a Inglaterra teria saído à frente e gerado desigualdade com os outros países porque a Inglaterra fez a Revolução Industrial. Então, isso teria dado uma vantagem para a Inglaterra e isso deixou os outros países para trás, né? Mas aí ele não vai falar sobre colonialismo, enfim, tanto que a Inglaterra explorou a própria América Latina, as colônias da Índia, na África, etc., né, para poder conseguir extrair, né, essas riquezas desses locais para poder chegar ao ponto que chegou, né? Então, para ele, essa fuga ela se dá sem atrapalhar os outros, né? Então, isso é uma teoria bastante interessante também. Bom, vamos entrar então agora numa discussão sobre dimensões das medições da desigualdade. O professor Márcio Postman, ele enumera 3 dimensões em que se manifestam as desigualdades na nossa vida em sociedade, né? Na dimensão do ter, que são os recursos materiais, que se aproxima daquela ideia do capital econômico. Na dimensão do poder, que seriam os recursos sociais e políticos, se aproxima um pouco da questão do capital social. E na dimensão do saber, que seriam os recursos do conhecimento, né? E o que ele vai colocar é que, de fato, é raro que metodologias consigam analisar essas 3 esferas ao mesmo tempo. Mas se elas não fazem, metodologias que não tentam olhar para essas 3 esferas ao mesmo tempo, elas podem, na verdade, mascarar problemas na sociedade, né? Então, por que eu estou falando isso também? Eu vou dar um exemplo. Durante muito tempo no Brasil, a gente teve uma discussão sobre desigualdade que era muito oferida, né, que era muito realizada a partir de dados sobre desigualdade de renda que são apurados em pesquisas domiciliares, como a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Como é que essa pesquisa é feita? Essa pesquisa é feita é selecionada, né, uma amostra de pessoas que vão ser pesquisadas, né, que vão ser entrevistadas. O pesquisador vai até a casa dessa pessoa e faz diversas perguntas sobre a renda, né, daquela pessoa e da sua família. E o que os estudos mostram é que nesse tipo de pesquisa, como ela é feita, consistentemente os ricos ou ficam de fora dessas pesquisas ou eles tendem a subdeclarar a renda deles. Então, eles falam lá que eles ganham X, mas na verdade a renda é 2X, por exemplo, né? Então, essas pesquisas elas tendem a subdimensionar a riqueza dos ricos. Então, a maioria das pesquisas que a gente tinha discutindo desigualdade, até bem recentemente, elas usavam como base de dados tipos de pesquisa assim, né? Nos últimos anos, a gente teve outras pesquisas que utilizavam base de dados, por exemplo, da Receita Federal, que elas jogam luz sobre outros aspectos da riqueza, elas vão retratar a riqueza de forma um pouco mais fiel. É óbvio que a gente sabe também que tem sonegação de impostos, enfim. Mas esse tipo de base de dados ela é melhor, né, para pegar a riqueza dos mais ricos, né? Então, a partir do momento que a gente teve mais dados sobre quão ricos os nossos ricos são, passou-se a discutir outras possíveis medidas para a atuação em cima das desigualdades, né? Então, se antes a gente falava muito sobre a desigualdade da renda do trabalho, a partir do momento em que as pessoas passaram a ter acesso a essas bases de dados da Receita Federal, né, sobre o imposto de renda, a discussão pública passou a ser está em outro rumo, né? Passou a ser, olha, a gente precisa taxar mais a renda, né? A gente precisa voltar a cobrar imposto de renda de pessoa física sobre lucros e dividendos, a gente precisa taxar os bens dos ricos como jatinho, enfim, iates e tal. Então, o tipo de pesquisa e o tipo de dado que a gente vai usar, né, para discutir
desigualdade pode nortear você fazer políticas públicas que podem ser eficientes ou podem ser não eficientes, né? Ineficientes, ou podem estar mascarando de fato o problema, né? A gente poderia estar muito preocupado com um aspecto específico da desigualdade e quando a gente vai ver, pega outra base de dados, né, a gente vai ver que a desigualdade é muito maior do que a gente estava pensando e aquela proposta de política pública que a gente estava fazendo é um grãozinho do que a gente poderia fazer, né, para de fato atingir o cerne da desigualdade. Então, metodologias, é muito importante, né, isso quando a gente vai pensando também nas nossas metodologias, porque elas podem ou trazer um problema à luz ou podem mascarar um problema. Bom, tem diversas formas de medir a desigualdade. Uma dessas formas, que é a mais conhecida, que é o índice de Gini, né, que é uma medida que foi estabelecida em 1914 por um italiano. E ela pode medir a concentração de renda de diversas formas, né? Outra medida que tem sido bastante utilizada é repartir a renda, repartir a população de acordo com percentil, decil, quintil ou quartil. O que é isso? É você pegar a população e dividir, por exemplo, percentil seria dividir a população em grupos de 100 e colocar dos mais pobres aos mais ricos, né? E decil, dividir a população em grupos de 10, colocar o primeiro decil mais pobre, enfim. E aí você ir escalonando. Quintil, dividir a população em 5, né? E quartil, dividir a população em 4. Outra maneira ainda de aferir a desigualdade é medir o consumo e não a renda. Tem alguns autores também que vão fazer isso, especialmente para o caso africano, que na África, por exemplo, você tem menos dados sobre a renda, né? Então fica mais fácil naquele continente fazer cálculos em cima do consumo e não da renda. Há outros índices que vão calcular a participação da massa salarial na renda total, né? Isso é calculado também pelo IBGE na PNAD contínua sempre, né? Isso está disponível lá no site do IBGE. E tem também uma outra opção, né, para medir as desigualdades, que são os índices multidimensionais, né, que aí eles vão considerar não só a renda, mas o acesso a direitos sociais, né. Aí um grande exemplo que a gente tem nessa área para o Brasil, que é um trabalho recente, inclusive eu indico bastante, se vocês quiserem consultar, que é o trabalho da Teresa Campelo, que se chama Faces da Desigualdade, de 2017, em que ela considera não só a repartição da renda para medir a desigualdade, mas também o acesso aos direitos sociais. Se não me engano, ela pega 7 dimensões, né, e vai mostrar como que acho que ela pega de 2003 a 2015, ou de 2001 a 2015, como que a gente amplia o acesso aos direitos sociais no Brasil nesse período e como esse hiato entre os mais pobres, 5% mais pobres, os 20% mais pobres e o total da população vai reduzindo, ou seja, os mais pobres de fato melhoraram bastante. Então esse é um trabalho muito interessante, com uma metodologia que eu acho que pode ser replicada, né? E que eu recomendo bastante, é um trabalho sério, bem feito, metodologia consistente em diversas etapas, né, do trabalho. Bom, para mim, né, como pesquisadora da área também, eu considero que a concepção de desigualdade hoje, ela não pode mais se restringir somente à renda, né? Quando a gente for falar de desigualdade, a gente precisa falar também do acesso aos direitos sociais e precisa falar das questões de gênero, de raça, regionais, né, territoriais, e precisa falar também do impacto, isso é uma coisa que é pouco falada, né? Do impacto que o papel que o Estado tem quando ele realiza gastos, né, em saúde e educação pública, como que isso impacta também nas desigualdades, né? Tem um capítulo do livro Economia para Poucos, que é o capítulo número 2, que é da Esther Dweck, do Fernando Gaga Silveira e do Pedro Rossi, em que eles discutem que o gasto com saúde e educação pública, né, que o Estado faz, ele tende a desconcentrar renda, né, porque ele justamente atinge aqueles que são mais pobres, então ele é muito positivo em termos de redução das desigualdades.
porque ele aumenta justamente a renda disponível das famílias mais pobres. Bom, e aí voltando na ideia do professor Postman, né, que se as discussões sobre desigualdade elas não passarem a incorporar outras dimensões que não só a renda, ou seja, dimensões como acesso aos direitos sociais, a política social, o papel do Estado, as intervenções para reduzir a desigualdade vão ser necessariamente parciais, né? Então a gente precisa ter um olhar bastante amplo quando a gente for falar da questão da desigualdade e da atuação das políticas públicas, né, em cima disso. Dá uma pausinha. Peraí, vou beber uma aguinha. Tá. Bom, então vamos entrar então na discussão da desigualdade como estruturante da sociedade brasileira. O Darcy Ribeiro, ele fala que nenhum povo que tivesse tido a história de exploração, de tortura e de desvalorização da vida humana, como foi o caso do Brasil, em especial da vida negra e da vida indígena, sairia sem marcas, né? Então, as marcas da nossa forma, do nosso padrão de desenvolvimento, elas ainda são muito visíveis, né, na nossa sociedade hoje. A gente ainda carrega essas marcas nas nossas relações sociais, né? Então, enquanto para a mídia, né, para a grande mídia, o maior problema do Brasil seja talvez corrupção, não sei, né? Se você me perguntar, para mim, o maior problema social do Brasil hoje, né, enfim, da história do Brasil, é a desigualdade social, né? Porque ela é uma questão que é estruturante mesmo da nossa sociedade. E a desigualdade de renda, ela é apenas um aspecto da desigualdade, né? A desigualdade também se dá no acesso aos direitos sociais, né? Como eu coloquei na aula anterior, quando eu falo de direitos sociais, eu estou falando do artigo 6º da Constituição, que fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Então, a gente sabe que a desigualdade, além de ser de renda no Brasil, ela é também de acesso a esses direitos. Para muitos, esses direitos ainda estão só no papel. E aí, como eu coloquei para vocês também, né, outros aspectos da desigualdade que são muito importantes no nosso país hoje por exemplo, a desigualdade de gênero, né? A gente tem diversos estudos no mundo e no caso específico do Brasil que mostram como a divisão sexual do trabalho ocorre e que as mulheres realizam estatisticamente, né? Porque sempre que a gente fala isso, o homem fala, não, mas na minha casa eu faço muito e eu trabalho muito e tal, tá ok, sua casa você faz ótimo, mas estatisticamente os homens trabalham a metade do tempo que as mulheres trabalham em casa nos afazeres domésticos, né? Os homens trabalham em torno de 10 horas por semana realizando trabalhos domésticos, as mulheres trabalham 20 horas, né? E essa proporção, né, essa divisão aí, ela não se alterou muito durante os anos 2000, né? Não se alterou muito no passado recente do Brasil. Então a gente sabe que as mulheres, elas gastam muito mais tempo com afazeres domésticos, seja do cuidar da casa, do cuidar de um parente e de cuidar de uma criança, né? E que isso tem impacto não só na dupla jornada das mulheres, né, que muitas trabalham fora de casa e trabalham dentro de casa também, mas isso impacta também na vida laboral dela, né? Muitas mulheres optam por ter trabalhos de tempo parcial, optam às vezes por não pegar cargos de chefia, ou às vezes nem recebem oferta, né, de cargos de chefia, porque, não sei, o chefe às vezes sabe que se a criança, o filho dela ficar doente, é ela que vai buscar, não é o marido, né? Enfim, então tem diversas interrelações aí da questão doméstica com a questão produtiva, vamos dizer assim, produtiva no sentido de que gera renda, né? Que tornam as mulheres mais vulneráveis nesse sentido no mercado de trabalho. Isso traz diversos empecilhos, né, para as mulheres no mercado de trabalho e na sociedade em geral.
Bom, uma outra questão é que as mulheres hoje ainda têm renda muito mais baixa do que os homens, seja na renda total, seja na renda, no rendimento por hora, né? E as mulheres são muito mais presentes em áreas socialmente desvalorizadas, como as áreas de cuidado, as áreas de limpeza, né? Então a gente tem mulheres como a maioria dos alunos de pedagogia, em cursos que socialmente são desvalorizados, né? Enquanto a gente tem em cursos mais valorizados como engenharia, por exemplo, a gente tem uma maioria masculina. Então a gente tem essa divisão também de áreas do conhecimento e de setores, né, da economia. Bom, a desigualdade de gênero ela continua sendo uma marca da desigualdade social na América Latina e no Caribe. Na nossa região, cerca de 51% da população são mulheres, mas as mulheres só se apropriam de 38% da renda monetária gerada na região, né? Enfim, isso dá uma ideia, né, de o quão desigual é a repartição da renda em termos de gênero. Um outro aspecto importante da gente tratar também, especialmente no Brasil, é a questão de raça e cor, né, que é fundamental também na estruturação da nossa sociedade. A gente sabe que essa desigualdade enorme, ela é fruto da escravidão, né, que enfim, é parte do nosso passado histórico e presente, infelizmente, né? Em geral, no mundo, né, as populações brancas, elas têm indicadores socioeconômicos melhores do que outras populações, por exemplo, negras ou de outras raças, cores, enfim. Mas a gente sabe que isso não é de forma alguma por questão de superioridade, por questão genética, é por uma questão histórica, por uma questão social, por uma questão de força de imposição, né? Que em diversos locais do mundo os brancos se impuseram, né? E exploraram, né, outros povos, né? Então por isso que os brancos hoje têm essa dominância em diversos pontos do mundo, né? E por isso que a gente tem ainda, por exemplo, em diversos âmbitos, a gente ainda tem, por exemplo, o branco como o referencial de puro, de bom, de bonito, né? Enquanto a gente tem outras populações como um referencial de sujo, de feio, enfim. Inclusive eu estive na Índia há uns 3 anos atrás e me espantou muito que lá a palavra que eles usam para branco é fair. Fair em inglês é justo, né? Então eles falam que uma pele mais branca é uma fairer skin, é uma pele mais justa, né? Porque eles têm a palavra para branco e justo é a mesma palavra, né? Então isso é uma coisa que é bem arraigada na mentalidade de populações que sofreram esse domínio colonial, né, por parte dos brancos. Então não é uma exclusividade nossa no Brasil também. Bom, tem diversos estudos do Laeser, que é um grupo da UFRJ, que mostram que a renda média de um trabalhador negro é 56% da renda média de um trabalhador branco, né? Então a gente vê aí, de fato, no salário, no rendimento, que a questão de raça, de cor, ela se vê imposta muito claramente, né? A população negra também tem índices mais baixos de representação na política institucional, é só a gente olhar para o nosso Congresso. No cinema, tem diversos estudos do Laeser também que mostram isso, na administração pública e no acesso à educação também, né? A quantidade, né, o percentual de negros na educação é bem mais reduzido se a gente comparar com o percentual de brancos. E todos esses dados e mais 1000 outros que a gente poderia pegar aqui também, eles colocam por terra esse mito de que o Brasil é uma democracia racial, né? Na verdade, essa ideia de que o Brasil é uma democracia racial, que aqui as raças convivem em harmonia, etc., ela esconde um ciclo acumulativo de desvantagens que a população negra tem no Brasil e que, na verdade, separam os estratos sociais no Brasil. Aí tem um livro, aliás, tem 2 livros interessantes que tratam dessa questão, mas aí já de literatura, que é o livro da Conceição Evaristo, Fonciar Vicêncio, e tem o livro Diário da Carolina de Jesus também, que tratam bastante também dessa questão de raça e cor, que fazem uma interseção
com a questão de gênero também, né, que as duas estão tratando disso do ponto de vista de mulheres. Mas, enfim, é literatura, mas que mostra que essa questão está muito presente também no Brasil. A questão regional também é uma questão muito importante. Se a gente pegar, né, os índices socioeconômicos do Norte e do Nordeste, eles são sempre, infelizmente, mais baixos do que os índices socioeconômicos do Sul e do Sudeste. O Centro-Oeste, às vezes, enfim, o Centro-Oeste está meio ali entre esses dois polos, né, em termos de dados socioeconômicos. Mas não foi sempre assim essa divisão, né? Tem vários dados, tem vários textos do Celso Furtado, que foi um economista muito importante, em que ele mostra que essa repartição de grande parte da riqueza está concentrada no Sul e no Sudeste, em especial no Sudeste, é uma questão histórica, né, que ocorreu devido ao desenvolvimento histórico do Brasil, como as coisas foram se encaminhando especificamente no século XX, né, que fez com que grande parte da riqueza e da produção que estava sendo concentrada ali no Nordeste passasse para a região Sudeste. E uma outra questão que é importante também da gente analisar, além da questão regional, que tem a ver com isso, é a questão territorial, que são as diferenças entre o urbano e o rural, né? Porque às vezes dentro de um mesmo estado, de uma mesma, às vezes até de um mesmo município, né? Você tem a região urbana e a região rural, que você tem diferenças socioeconômicas ali muito marcantes, né? Por esse tipo de arranjo social que tem ali, tipo de produção econômica, enfim. Então a gente tem, e às vezes até dentro da mesma cidade, né? Se você pegar o centro da cidade ou se você pegar os locais onde a elite vive e a periferia, então às vezes no mesmo município você tem realidades muito diferentes ali convivendo, né? E aí uma questão importante para juntar todas essas categorias, né, que é a ideia da consubstancialidade, que é uma palavra enorme, mas que é para dizer que quando a gente for tratar de desigualdades, a gente também tem que fazer um esforço de não hierarquizar cada uma dessas categorias, né? De falar que, por exemplo, a questão de raça é mais importante do que a questão de renda, ou que a questão de gênero é mais importante que a questão territorial, né? É tentar ter um olhar de perceber que todas essas dimensões que eu mencionei, elas são importantes, né, à sua maneira, e que elas juntas, elas atuam para tornar o problema da desigualdade mais complexo, né? E exige muito mais da gente se a gente quer pensar em políticas públicas para atacar a questão da desigualdade, né? Então, às vezes, você falar sobre políticas públicas para a população negra é diferente de você pensar a população de negros jovens, por exemplo, né? Então, a política para um negro jovem pode não ser a mesma política para mulheres negras, ou para a comunidade LGBT pobre. Enfim, você tem diversos segmentos, né, específicos ali, se você pensar no cruzamento todas essas questões, que a gente precisa ter em mente também, né, porque às vezes uma política voltada para um grupo, dentro dos negros você tem diversos segmentos ali, né, então você precisa pensar também em qual foco que a gente quer que seja uma política específica, né, para reduzir uma vulnerabilidade específica de um grupo X ou Y, né. E aí essa dificuldade, né, de tentar refutar ou acabar com esse enclausuramento, né, e com a hierarquização desses grandes eixos que às vezes ocorrem, do gênero, da classe, do gênero e do sexo, desculpa, da classe, cor e raça, idade, deficiência, orientação sexual, enfim, religião, né, que eu nem falei, mas religião é importante também. Enfim, você cruzar todas essas variáveis torna a questão da política pública muito mais complexa, né? E, bom, todos esses aspectos, né, como eu coloquei até agora, eles se combinam para dar ao Brasil o título de um dos países mais desiguais do mundo, em termos de renda, em termos de acesso a direitos sociais, apesar da gente ter enfrentado momentos diferentes na nossa história recente, né? Por exemplo, nos anos 60, durante a ditadura, a gente teve um momento de muito crescimento econômico e de aumento das desigualdades, de 60 aos anos 80. Nos anos 90, a gente teve um momento de baixo crescimento econômico e
uma certa estabilização da desigualdade social. E nos anos 2000, se a gente olhar a renda do trabalho, a gente tem um crescimento econômico e uma redução do coeficiente de Gini da renda do trabalho, né? Então a gente tem diversos momentos da história brasileira, né? E isso ocorre não porque Deus quis, né? Isso ocorre porque nesses momentos o Brasil optou, né? A sociedade brasileira optou, ou não, porque no caso da ditadura foi forçado, né? Mas a sociedade optou por modelos econômicos específicos que geraram resultados específicos, né? E por aplicar ou não políticas públicas que geraram ou não resultados específicos, né? No caso dos anos 2000, a gente teve diversas políticas públicas, né, importantes que tiveram essa retroalimentação com o crescimento econômico e com a redução das desigualdades, enquanto em outros momentos da história brasileira a gente não teve, né, como foi o caso da ditadura militar em 64 e 85. Bom, e aí passando para a última parte da aula, para discutir um pouco de como o Estado pode reduzir as desigualdades, né? Como a política pública pode atuar para reduzir as desigualdades. Na economia, a gente tem a gente tem política monetária, a gente tem política tributária, e a gente tem uma questão que se chama política fiscal, né? A política fiscal, ela anda de mão dada, vamos dizer assim, com a política tributária, né? Porque aquilo que é tributado, a política fiscal gasta. Então, enfim, essas duas mãozinhas, vamos dizer assim, elas estão sendo muito demonizadas ultimamente, porque se fala que tudo aquilo que o Estado faz é ruim, é maléfico, é prejudicial para a economia, né? Mas como aquele texto que eu mencionei para vocês, da Esther Dweck, do Fernando Gaga Silveira e do Pedro Rossi, no livro Economia para Poucos, esse texto ele tenta desmistificar um pouco o que é a política fiscal, né? O papel positivo da política fiscal, eles tentam mostrar qual é o papel positivo da política fiscal. Eles vão mostrar, baseados em estudos internacionais, que o Brasil foi um dos países que mais distribuiu renda nos últimos 20 a 30 anos, pelo menos até 2014, porque de 2014 para frente é outra história. E isso ocorreu na contramão de tendências internacionais, inclusive de países, vamos dizer assim, parecidos com o Brasil, né? Parecidos em termos de tamanho, de importância econômica, como o México, a China, a Índia, a Rússia. E eles mostram lá no livro que a política fiscal tem um papel central na explicação da desigualdade, porque a forma e a capacidade de arrecadar e de gastar, ela implica na distribuição de renda dos países, né? Como o Estado decide tributar e gastar, impacta muito na desigualdade. Tanto em termos indiretos, né, na oferta de bens e serviços gratuitos à população, quanto em termos diretos naquilo que o Estado está tributando. E aí eles vão colocar aquela ideia que eu falei para vocês, de que quando o Estado atua gastando em saúde e educação pública, ele está aumentando a renda disponível especificamente das famílias mais pobres e assim ele está reduzindo a desigualdade no Brasil. Então, eles apontam isso como bastante positivo, obviamente, né? Se por um lado o Estado brasileiro ele pode atuar reduzindo desigualdades, como faz quando gasta com saúde e educação pública, ele também pode atuar ampliando as desigualdades, né? E aí eu relembro com vocês aquele exemplo que eu dei na aula passada sobre a Lei do Boi, que é a Lei 5.465, de 68, durante a ditadura militar, né? É uma lei que é pouco debatida hoje e ela é uma espécie de precursora das cotas ao revés, né? Porque ela tem justamente um efeito concentrador. Ela reservava vagas nos cursos de agricultura e veterinária para agricultores e seus filhos, mas isso na prática beneficiava os filhos dos grandes empresários, segundo os dados e as notícias dos jornais da época. Porque poucas pessoas sabiam da existência daquela lei e justamente aqueles que poderiam mandar os filhos para a faculdade naquela época não era filho de um agricultor qualquer, né? Era um filho justamente de um funcionário, de um grande fazendeiro, né?
Essa lei que foi sancionada pelo Costa e Silva, né, um ditador do período militar, ela manteve e acentuou privilégios, né? Então hoje se critica muito as cotas, fala-se de racismo reverso, que é uma bobagem completa, né? Mas essa política que foi uma precursora ao revés, como eu estou falando, né? As pessoas passam direto por essa questão, né? Que foi de fato uma forma como o Estado atuou ampliando desigualdades, né? E graças a Deus assim, essa lei foi extinta, né? Quando a ditadura militar acabou. Bom, e para finalizar essa ideia, como eu coloquei no começo da aula, né, esse texto da professora Esther Dweck, do Fernando Gaga Silveira e do Pedro Rossi, ele mostra bastante que existe uma inter-relação muito positiva entre o gasto social, entre a política pública, né, e a economia, né? Então, que R$1 na mão do rico e R$1 na mão do pobre não é a mesma coisa, né? Então, se a gente faz políticas que retira cada vez mais a renda dos ricos e dá essa riqueza para os... Ao contrário, gente. Se a gente retira a riqueza dos pobres e dá essa mesma quantidade para os ricos, a gente tem um efeito muito menor potencial, né, na economia, porque de fato os pobres gastam muito mais da renda deles do que os ricos, né? E o gasto social, né, diversos dos gastos sociais que o Estado pratica, ele tem um impacto muito positivo no crescimento e na redução das desigualdades, que tem um impacto econômico positivo ao ampliar a demanda, né? Então, o que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje é justamente isso, né? Como o Estado pode atuar, primeiro, quais são as teorias, né, que embasam a discussão sobre desigualdade no mundo e no Brasil, né, como a desigualdade é estruturante para a nossa sociedade, aspectos importantes para a gente discutir a desigualdade, como tipos de medição da desigualdade, e se existe uma contraposição ou não entre política pública para combate à desigualdade e a questão econômica também. Eu espero que a aula de hoje tenha dado alguma luz para vocês nesse aspecto. Obrigada.